E nós estamos de volta com o programa Primeira Página e hoje estamos conversando com o presidente da FAPESC, o Sérgio Gargione, e também com o Theo Orozco, que é empresário e vencedor aí dessa importante premiação em Detroit, nos Estados Unidos, não é, Theo? Até eu gostaria, a gente vai passar de novo as imagens desse carro, que tem muita gente pedindo aqui para a gente mostrar novamente, e para você explicar um pouquinho mais. A gente falava aqui no intervalo que as pessoas precisam mudar realmente hábitos e conceitos. É parte dessa ideia aí também, já que esse projeto aí é olhando lá para o futuro? Com certeza parte dessa ideia. Então a gente tem que mudar o conceito, porque, por exemplo, como a gente estava falando, um veículo individual, ele hoje é muito bem aceito na Europa, vamos dizer, mas nos Estados Unidos, no Brasil, é uma mudança de hábitos e de conceito para introduzir uma tecnologia dessa, uma mudança dessa, né? Então outras soluções que o veículo possui também seria a integração de GPS, né? Quando fora do trilho, então se nós fôssemos para o mesmo local, a gente poder integrar o nosso GPS e a partir daí tu evita colisões, evita a atenção do motorista, tu não precisa mais da direção do motorista, então até um certo ponto. Então a ideia base dele é integrar e sincronizar as rotas, seja no trilho ou seja fora dele. Então são estudos propostos e eu acho que a partir desses estudos se pode chegar a novas soluções e soluções cada vez mais viáveis e de acordo com o que a gente tem hoje disponível de infraestrutura, financeiramente falando. Então acho que é um primeiro passo para, quem sabe, mais estudos e um aprofundamento. E até para a gente entender um pouquinho, né, quanto tempo vocês demoraram para realizar um estudo completo como esse, até para a gente entender como é que é a pesquisa e inovação, que é um processo mais lento, não é de um dia para o outro. Esse processo demorou muito tempo para chegar nesse conceito? Demorou bastante. Ele é um estudo, para ter noção, a Michelin já lançou, antes mesmo de divulgar os novos vencedores, ele já lançou o próximo desafio, para ter tempo, os participantes terem tempo de pensar, né? Então, é um estudo que tu tem que ver muita coisa do que acontece hoje e do que é tendência de acontecer no futuro. Então, e a partir de tudo isso, olhar, sintetizar, enxergar oportunidades e viabilizar essas oportunidades através de ideias, né? Então, ele foi um processo aí de uns 6 meses, 6, 7 meses, virando noites nos últimos dias. E como ele é um projeto conceitual, rápido, né? É rápido. É um processo que ele é demorado, vamos dizer assim, e demanda muito esforço, na realidade, muito esforço de pesquisa, sobretudo, e depois para tornar viável, para chegar a um nível de estético também falando, e nível de detalhamento que a gente chegou das nossas pranchas. Eu acho que ele é um processo que demanda muita gente trabalhando em cima disso. E esse é um carro conceito, né? E a possibilidade, já as pessoas se interessaram, como é que foi até mesmo essa repercussão nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos a repercussão foi muito boa, a gente teve algumas pessoas interessadas em conhecer mais sobre o projeto, né? A gente teve até a oportunidade de conversar com alguns nomes fantásticos da história do design automotivo, como Jack Telnick, que foi 40 anos diretor de design da Ford, foi homem do ano da indústria automotiva, onde a gente se interessou pelo projeto, a gente explicou melhor o projeto, apresentou a empresa que nós temos outros projetos de inovação, como o Kajet, que é o segundo jet ski anfíbio do mundo, e alguns outros projetos de inovação. Fomos finalistas já do Prêmio Ideia, por inovação também, um projeto de inovação para a área moveleira. Então, lá despertou interesse de muita gente que nos procurou para que explicássemos melhor o conceito. Isso é interessante aqui em Florianópolis, em Santa Catarina, não é, professor? O talento realmente desses profissionais, muitos vêm aí de outros estados, mas são formados aqui, não é? A maioria das pessoas que trabalham no projeto formada aqui em Florianópolis, realmente nós temos talentos de sobra aqui. Eu estava lembrando que há 20 anos iniciava a indústria de informática aqui no estado, no governo do Kleinobing. E quando se criou o primeiro parque tecnológico Alfa, no dia da assinatura, ele me disse assim: Sérgio, esse negócio vai dar certo? Eu disse para ele: tarde, agora já tem que assinar e fazer, né? E casualmente hoje a FAPESC fica nesse parque que naquela época eu tive o privilégio de ir lá e comprar do seu João Baibai do terreno e fazer o parque, né? E, bom, 20 anos não é muita coisa, mas Santa Catarina, Florianópolis, essa região tem hoje mais de 500 empresas, fatura mais de R$1 bilhão, arrecada mais impostos do que turismo, quer dizer, são coisas que não se pensavam na época. 4 mil empregos, falta empregos, e se criou aqui um cluster de renome nacional, né?
Você tem aqui em Santa Catarina o primeiro projeto de veículo, que é o Stark, que é da TAC, né? E você me falava que o Adolfo é conselheiro lá de vocês, uma né? das pessoas que nos incentivam, que é um produto importante, claro, mas a dificuldade toda de avançar nessa direção é que a estrutura industrial está baseada na tecnologia antiga, né? Por mais que você tenha inovações, né, aí você vai discutir custo, então esbarra nisso, porque você tem que ter escala, aí para ter escala não pode mudar muito, então tem que ser o motor do jeito que está mesmo, né? É o estilo Ford, Henry Ford, de fazer padrão mesmo não sendo inovação, porque acaba, né, que um produto inovador fica mais caro. Quer dizer, você vai vender um carro desse hoje, se tivesse que fazer, custa mais do que um de 4 lugares, enfim, que vem da China. Sim. Então as pessoas vão optar por um de 4 lugares e não um individual, que economiza energia e tudo mais, mas tem um investimento inicial ainda elevado. Às vezes o que falta para as empresas é a conscientização de que a inovação ela não é um custo necessariamente, ela é muito mais um investimento, né? Então, tu ser considerado uma empresa inovadora e ter produtos inovadores, tu provavelmente vai estar muito à frente dos teus concorrentes e vai ter ganhos futuros muito maiores que teus concorrentes. Então, às vezes a inovação, ela, nem sempre, mas às vezes ela vem agregada desses custos adicionais, só que normalmente tu tem isso a longo prazo como uma forma de aumentar teu ganho, na realidade, né? Então, o custo-benefício de inovação normalmente ele é positivo, quando uma inovação bem pensada, né? Então, é isso que a gente se propõe na 2-para-1, é pensar a inovação para o cliente. Então, é estudar o mercado dele, estudar outros mercados, estudar a tendência de consumo, tendência da sociedade. Um estudo complexo mesmo. Isso, e enxergar oportunidades e tornar essas oportunidades reais, né? Então, viabilizar essas oportunidades. Bem, nós temos uma pergunta aqui do José Irineu de Florianópolis, eu vou fazer para o professor aqui inicialmente, depois também o Theo pode responder. Ele diz, houve um projeto da UFSC, há um tempo atrás, de uma bicicleta triciclo, que foi desenvolvida aqui, mas foi adotada por uma empresa canadense e hoje é vendida no Brasil. Como fazer para não perdermos estes projetos para o exterior? Pois é, então, aí tem... Qual é o caminho, né? Você tem um produto novo, primeiro passo, patente. Patente tem custo, né? Se você quer sustentar uma patente brasileira, tem um custo razoável, mas se você quiser fazer uma patente mundial, o custo é importante. Vai para a estratosfera. Estratosfera. Depois você tem que ter alguém que queira produzir. Então, se não há um investidor que pega esse triciclo, transforma em produto e coloca no mercado para ganhar dinheiro, aqui, ou não tem mercado para isso, né? Quer dizer, o consumidor brasileiro ainda não consome o triciclo, então não há viabilidade. Então sobra o projeto. O dono do projeto, que quer ter o seu ressarcimento, ele, quando tem alguém interessado, diz assim, tudo bem, quanto é que paga, pode ir embora, né? Esse mesmo projeto foi feito aqui para o escritório do Theo, né? É um projeto, mas ele estava me dizendo, são vários projetos que ele está fazendo sob encomenda. Então ele é remunerado, quem projeta é remunerado pela função da sua demanda. E assim acontece com o pesquisador também. Muitas das pesquisas que são feitas na universidade e nos centros de pesquisa são de domínio público, ou quase de domínio público, né? Então, quem adotar aquele conhecimento de uma forma inteligente tem, né, condições de fazer o desenvolvimento. É uma pena que isso aconteça. Né? Com certeza, eu concordo com tudo que foi dito e digo mais, eu vejo que o design vem justamente para contribuir com que não tenhamos, a gente não perca a tecnologia desenvolvida internamente para o setor externo. Então o design é como se fosse um beneficiador do produto, né? Então, ao invés de nós pegarmos a tecnologia, vendermos para uma empresa de fora que vai beneficiar esse produto e vender, né? Beneficiar, que eu digo, tornar esse produto mercadologicamente falando viável. Então o design o design interno, ele vem justamente para isso, para pegar essa ideia, tornar ela viável, como o professor falou, ver se existe mercado para ela, ver como se adequar a esse mercado, como nós vamos entrar nesse mercado, tornar ele viável, essa ideia viável, e vender internamente. Então, como o professor falou, a gente precisa de um mercado consumidor e precisa descobrir quem é o mercado consumidor e como a gente vai atender. Professor Sérgio, estamos encerrando aqui o programa Primeira Página, então eu gostaria que o senhor deixasse um recado para as pessoas. O que a gente pode esperar, então, deste governo na área de pesquisa e inovação? Bom, o que nós esperamos é dar continuidade ao que já vinha sendo feito, né? A administração anterior do professor Delmário na FAPESC foi ótima.
nós queremos dar prosseguimento. Existem metas de fazer o processo mais simples para quem toma o dinheiro, o processo menos burocrático. Outra é fazer a tecnologia, o conhecimento mais popular, quer dizer, vamos decodificar um pouco isso, que normalmente fica na comunidade científica um linguajar que o povo não entende, ou o formador de opinião não entende. Então nós queremos... levar essa informação. E os meios de comunicação são essenciais, né? E exemplos como esse. E com isso, então, valorizar a pesquisa, né? Então, tem muitas frentes por aí. E a gente vai ficar acompanhando aqui de perto. Pode cobrar. Obrigada pela presença de vocês. Obrigado, parabéns, Theo, pela grande premiação nos Estados Unidos. E obrigada também pela sua audiência. Nós voltaremos amanhã às 7h20, ao vivo. Até lá.